Olá, tudo bem? Estamos aqui no nosso curso de Direito Penal, preparatório para o exame de ordem. Eu sou o professor Leonardo e hoje vamos dar início ao nosso bloco de aulas sobre Teoria Geral do Delito. É uma satisfação estar aqui com vocês, dando início a esse estudo que é tão importante dentro da nossa disciplina. Hoje nós vamos ver algumas considerações iniciais sobre a teoria geral do delito, tratando de conceitos formal, material e analítico de delito, bem como a distinção entre crimes ou delitos, conforme a doutrina adota a nomenclatura, e contravenções penais, bem como alguns outros conceitos introdutórios para o nosso estudo. Um ponto de partida para estudarmos a teoria geral do delito é a compreensão de que toda vez que estamos tratando de um delito, estamos tratando de uma realidade normativa. E por que isso? Porque o delito somente é reconhecido como tal a partir do momento em que o legislador regulamenta a aplicação de uma pena para determinada conduta humana. As condutas humanas existem independentemente de previsão legal, como todos nós sabemos. E somente a partir do momento em que o legislador incorpora essa conduta humana ao sistema jurídico penal pela criação de um crime, é que podemos falar na possibilidade de aplicação de uma pena para essa conduta. Daí, então, chegarmos a um primeiro conceito de delito, um conceito já tradicional, que vem desde o século XIX, que é o conceito formal de delito. De acordo com esse conceito formal de delito, crime é toda conduta que atente frontalmente contra o teor de uma lei penal formalmente criada pelo Estado. Ou seja, toda vez que eu falo em um crime no seu aspecto formal, eu falo de uma conduta humana que se enquadre naquela descrição típica feita pelo legislador. Quando pensamos, por exemplo, no crime de homicídio, no artigo 121 do Código, a descrição feita pelo legislador é matar alguém, de modo que toda conduta humana que possa ser interpretada dentro dessa descrição, toda e qualquer conduta humana que leve à morte de um terceiro, será, pelo menos em tese, passível de enquadramento no nosso crime de homicídio. É evidente que esse conceito formal, embora útil para a compreensão da relação entre conduta humana e sistema jurídico, não é suficiente. E por que isso? Porque hoje se afirma que uma concepção meramente formal de delito, meramente formal de direito penal, levaria a abusos por parte do Estado, na medida em que o Estado poderia incriminar determinadas condutas sem qualquer repercussão social, condutas que somente sejam de interesse do próprio Estado ou de grupos organizados. E daí surge a necessidade, então, de trazermos um novo elemento para esse conceito formal de delito, a fim de torná-lo legítimo em uma sociedade democrática. E esse elemento adicional trazido é o elemento bem jurídico. Quando eu falo de um bem jurídico, eu falo exatamente de um interesse que seja essencial para a convivência humana, de modo que essa essência do interesse o torna relevante para o direito penal. Assim, conseguimos imaginar que determinados interesses são passíveis de tutela penal, bem como são passíveis de tutela por outros ramos do ordenamento jurídico, evidentemente, mas aí temos esses interesses como bens jurídico-penais, ou seja, interesses relevantes para a incriminação de condutas, de modo a protegê-los de eventuais ameaças ou lesões. Daí chegarmos, então, a um conceito material de delito. Por esse conceito material de delito, crime é toda conduta que viole ou ameace um bem jurídico penal, que seja tido como essencial para o convívio em sociedade. Daí, então, nesse conceito material de delito, nós temos um mecanismo de verificação da legitimidade da incriminação. Podemos, então, verificar se o crime é legítimo ou não, do ponto de vista normativo, na medida em que ele tutele ou não um bem jurídico penal.
Esses conceitos formal e material, por sua vez, também não explicam, né, a relação entre conduta humana e sistema jurídico na sua integralidade. Porque essas descrições que nós vimos, tanto no conceito formal quanto no conceito material, não dão conta de verificar quais são os componentes essenciais dessa conduta humana. Quais são as circunstâncias em que essa conduta humana se deu, né? Qual a repercussão que essa conduta humana traz em termos jurídicos. E, com isso, precisamos de um terceiro conceito de delito, um terceiro conceito de crime, que é exatamente o conceito analítico. Por que analítico? Porque nesse conceito analítico nós vamos pegar essa realidade que é a conduta humana e decompor, dividi-la em elementos menores que sejam de mais fácil, de mais simples compreensão. Então, a partir dessa ideia de se analisar a conduta criminosa de uma perspectiva analítica, chegamos a um conceito pelo qual a conduta humana deve ser típica, antijurídica e culpável. Ou seja, pelo conceito analítico de delito, crime é toda conduta humana que seja típica, antijurídica e culpável. Ou seja, que possa ser interpretada de acordo com esses três grandes elementos trazidos pela teoria do delito. Quando falamos de delito, quando falamos de crime, precisamos também nos reportar a um artigo de lei pouco lembrado, mas muito importante, que é o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Esse artigo é importante por estabelecer a distinção entre crimes ou delitos, de acordo com a nomenclatura adotada, e as chamadas contravenções penais. De acordo com o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, por crimes ou delitos, entendemos aquelas condutas para as quais a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isolada, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa. Então, quando pensamos lá no artigo 121, que já falamos anteriormente, na sua forma simples, o legislador prevê uma pena de 6 a 20 anos, no regime de reclusão, de modo que podemos concluir a partir daí que o crime de homicídio se caracteriza em um crime dentro dessa descrição do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal. Mas, além dos crimes ou delitos, também temos outra figura, né, outra forma de infração penal, que é a contravenção. As contravenções penais são condutas de menor gravidade, de menor lesividade, para as quais o legislador dá um tratamento mais brando do que aquele atribuído aos crimes ou delitos. Nesse sentido, o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal estabelece que as contravenções penais são aquelas para as quais a lei fixa isoladamente pena de prisão simples ou multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Vamos ver mais à frente, quando falarmos da teoria da pena e das penas em espécie, que o regime da prisão simples é muito menos gravoso do que os regimes prisionais previstos para os crimes, de modo que aí justificamos essa diferença, essa distinção de gravidade entre crimes e contravenções. Quando falamos, então, do nosso conceito de delito, falamos, então, de um delito nos termos do artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, né? Então, temos que ter a pena de reclusão ou de detenção fixada naquelas condições. Essa fixação é feita pelo legislador em abstrato. E depois nós vamos ver mais à frente que, em concreto, pode-se dar a fixação, né, de determinados regimes de cumprimento para essa pena. Mas é essencial termos em mente que aqui no nosso artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal estamos reforçando aquela concepção clássica, consagrada no artigo 1º do Código, de que não há crime sem lei anterior que define e nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, para falarmos em crime, temos que falar necessariamente em uma pena. Isso vale também para as contravenções, embora as penas sejam mais brandas. Quando falamos, então, dessa conduta humana tida como criminosa, né, ou ainda tida como uma contravenção penal, estamos dentro de um conceito mais amplo de infração penal.
Mas aqui na teoria geral do delito nós vamos nos preocupar mais com os crimes em espécie, né? Ou seja, saber como cada conduta humana se estrutura em termos de tipicidade, antijuridicidade e de culpabilidade. Nas próximas aulas, nós vamos retomar esses conceitos com maior detalhamento, vamos estender o nosso estudo para essas 3 grandes categorias. Mas na aula de hoje, vamos finalizar vendo um pouco mais sobre o conceito de conduta. Quando eu falo de conduta, eu falo necessariamente de uma intervenção humana no mundo exterior. Essa intervenção humana pode se dar por ação, e no mais das vezes nós intervimos no mundo, nós interagimos com o mundo por meio de condutas ativas, por meio de ações. Por exemplo, quando eu pratico o artigo 121 do Código Penal, o matar alguém, que nós já vimos, por meio de um disparo de arma de fogo, ou por meio de uma facada, ou por emprego de veneno, ou por emprego de qualquer outro meio lesivo, eu estou agindo contra a minha vítima. Estou agindo contra o corpo da vítima e, com isso, lesionando-lhe o bem jurídico vida. Mas vale lembrar também que nem sempre eu posso trabalhar apenas com a categoria da ação. Certos resultados previstos em lei podem ser obtidos também pela inércia, pela omissão do agente. Voltando ao exemplo do artigo 121, se nós imaginarmos uma pessoa que deixa de prestar socorros necessários para determinada vítima, e essa vítima venha a falecer, uma vez considerando-se que aquele que omitiu tinha o dever de impedir o resultado, nós podemos falar que essa omissão é relevante para o resultado morte. Então, essa conduta humana pode se dar tanto por ação quanto por omissão. E nós vamos ver isso na próxima aula com mais detalhamento, uma vez que o direito penal brasileiro adota certos critérios para estabelecer a relevância dessa omissão humana. Para fecharmos, basta termos isso em mente. Quando eu falo em conduta, estou contemplando tanto as ações humanas quanto as omissões. Ok? É um prazer tê-los aqui conosco. Caso tenham gostado da nossa aula, compartilhem, né, o nosso link com os seus colegas e nos vemos em uma próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima aula.